Pronto, iniciou a gravação, Ale, tudo contigo. Ok. Bom dia, pessoal. Grande alegria estar aqui com vocês hoje. Que bom que temos esse espaço de compartilhamento de conhecimento e saberes, onde teremos a oportunidade de ampliar nossas mentes e junto abrir novos horizontes. Eu sou a professora Alessandra Neumann, docente do curso do mestrado profissional em promoção da saúde do Centro Universitário Adventista UNASP de São Paulo. Sou pós-doutora e doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Eu tenho o MEI como instrutora de cursos gerenciais e participo de diversos eventos de promoção da saúde e vulnerabilidade social. E estou aqui hoje, a convite da Fernanda. Parabéns pelo evento. Muito obrigada, Abrasco, por o quarto evento, né, que seria o quarto encontro dos diálogos em rede, conectando saberes e práticas em promoção da saúde. Nesta edição, o tema é o ensino da promoção da saúde na graduação e na pós-graduação. Temática essa aí que vai envolver a informação de profissionais de diversas áreas, é bem multidisciplinar, para atuar tanto no nível individual quanto aí no coletivo. A graduação acaba buscando preparar esses profissionais para uns fundamentos da área, enquanto que a pós-graduação a gente percebe que oferece um aprofundamento maior, né, em áreas específicas e estratégias de atuação mais complexas. Relembrando que o evento está sendo gravado, né? E hoje a gente está com um time aqui bem bacana de profissionais que vai estar trazendo várias experiências e vários conhecimentos para vocês. Pretendemos iniciar com a professora Márcia Salgueiro, minha colega de trabalho, que é docente do mestrado profissional em promoção da saúde. Ela também é nutricionista, doutora e mestre em saúde pública pela Universidade Federal de São Paulo. Também é líder do grupo de pesquisa em alimentos, alimentação e promoção da saúde. Juntamente também com o nosso aluno do mestrado, Gabriel, que é fisioterapeuta e supervisor do ambulatório de fisioterapia da Policlínica Universitária Hospital Adventista de São Paulo. Temos também a professora Vanessa Almeida, que é do Departamento de Gestão da Universidade Federal de Minas Gerais, e a Vanessa Tavares, que é gestora do Núcleo de Risco e Núcleo de Segurança do Hospital de Ensino Instituto Raul Soares. Falei brevemente de cada um, mas vamos ouvir cada um desses profissionais, né, que se organizaram para estarem presentes aqui hoje, dedicando esse tempo para compartilhar suas experiências e conhecimento, e não apenas para fortalecer nossa compreensão e promoção da saúde, mas também enriquecer o aprendizado mútuo. Bom, sem mais delongas, vamos ouvir a professora Márcia Salgueiro. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Muito obrigada, agradeço aí pelo convite da Abrasco e vamos iniciar então esse debate. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim? Sim. Bom, então tá bom. Então, vou tentar ser bem pontual, porque nós temos aí 10 minutos, né, para cada palestrante hoje. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Minha formação, né, então eu sou nutricionista e eu vou trazer aí um pouquinho para essa conversa sobre o ensino da promoção da saúde na pós-graduação. Eu preparei para nossa discussão quatro tópicos. Primeiro, como que estão os cursos, né, de pós-graduação em promoção da saúde, lato e estrito sensu. Eu vou trazer o exemplo de uma disciplina prática em promoção da saúde em um curso estrito sensu. Vou trazer um pouco dos desafios desse tema, que é o ensino da promoção da saúde. E vou trazer os resultados de uma pequena enquete que eu fiz agora esse mês eu fiz com os alunos da pós-graduação Lato e Estrito Sensu. Eu fiz um levantamento e encontrei como pós-graduação em promoção da saúde no modelo Lato Sensu, eu encontrei a Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, um curso em promoção da saúde com esse nome, Lato Sensu, na modalidade EAD. Encontrei aqui na Unicristos, em Fortaleza, na modalidade presencial, uma especialização em promoção da saúde e o curso da Fiocruz,
que tem, né, o tema, né, promoção da saúde no seu nome, né? Então, o curso chama-se Promoção da Saúde, né, e Desenvolvimento Social. E aí, o que que é importante, né? Os outros cursos, quando a gente busca, né, de especialização, de pós-graduação em promoção da saúde, a promoção da saúde, ela está dentro desses temas, mas o curso em si, né, com o tema promoção da saúde, eu só encontrei realmente esses poucos cursos. Já no estrito sensu, o que que nós temos hoje no Brasil? Nós temos 5 programas apenas em promoção da saúde estrito sensu. Nós temos o nosso Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP, que eu e a professora Alessandra somos docentes. Nós temos na Unicesumar, Maringá, Paraná. Nós temos aqui na Uniguairacá, também Guarapuava, Paraná. A Unifran em Franca, São Paulo. E a Unisc, que fica no Rio Grande do Sul. Eu coloquei aqui um asterisco nesses dois, que somos nós em São Paulo e a Uniguairacá, porque são programas profissionais. Os outros programas, eles são acadêmicos. Então, somente 5 programas no país inteiro. E aí eu vou trazer para vocês o que que eu e meus colegas lá do NASP criamos. O curso ele começou lá no NASP em 2013. E nós sentíamos a necessidade de que os alunos eles fossem mais protagonistas tanto do seu processo de ensino-aprendizagem e principalmente voltado para a área de promoção da saúde, afinal, o nosso mestrado ele é profissional em promoção da saúde. E nós criamos uma disciplina chamada Práticas Profissionais em Promoção da Saúde. É uma disciplina de 30 horas, 2 créditos, onde no início do ano a gente coloca, né, o desafio para o aluno. Nós damos aqui 7 possibilidades de áreas que eles podem atuar em promoção da saúde. Então, desde educação em saúde, seja como ouvinte ou participante de eventos, em eventos científicos, a mesma coisa. Nós oferecemos o estágio docência, porque somos um centro universitário com mais de 20 cursos de graduação. Também oferecemos a observação da prática em serviços de saúde na atenção primária, que o aluno ele possa vivenciar pelo menos 10 horas na atenção primária, seja na gestão, seja no serviço, que ele possa viver essa experiência. Também estimulamos as publicações, as produções técnicas e os projetos sociais. Essa disciplina, diferente das outras disciplinas, ela é uma disciplina anual. Então, o aluno ele tem que cumprir 21 horas de atividades em pelo menos 3 categorias diferentes daquelas 7 que eu apresentei. Quando é a metade do ano, agora, especialmente essa semana, os alunos eles apresentam para mim um plano para cumprir essas 21 horas. Então, algumas coisas eles já fizeram, outras eles pretendem fazer. Então, eles me apresentam esse plano. No final do ano, eles apresentam tudo que eles desenvolveram para cumprir essa meta aqui em formato de portfólio, onde ele junta os comprovantes, onde ele tem a obrigação, óbvio, né, de atualizar o Lattes dele. E ele tem que construir um portfólio, onde ele vai colocar, né, como que foi esse processo de aprendizagem dele, de todas as atividades que ele realizou em relação à promoção da saúde. Trago também para vocês, né, que eu acho que é um pouco da angústia de nós que somos da área e da promoção da saúde, os desafios, né, gente? O que que nós temos aí de desafios na área da promoção da saúde? Já começa com a imprecisão conceitual, né? Então, a promoção da saúde, ela na maioria das vezes, ela é confundida, né, simplesmente com a prevenção de doenças.
e isso vai limitar muito a compreensão e aplicação efetiva, né, dos princípios da promoção da saúde nos programas de pós-graduação. Muitos ficam apenas focados no estilo de vida e não na questão da saúde nos seus determinantes. Concentração geográfica dos cursos. Como eu mostrei, os cursos de pós lato sensu, a gente tem alguns na região Nordeste, mas em compensação estrito sensu, ele se concentra na região Sul e Sudeste do nosso país. Pouca interdisciplinaridade, então a literatura referencia, né? Pouca interdisciplinaridade. E a gente sabe que a promoção da saúde, ela exige, né, uma abordagem interdisciplinar muito forte, interprofissional, e muitos programas ainda estão estruturados de forma disciplinar e fragmentada. No nosso curso, inclusive, a gente procura fazer, na avaliação das disciplinas, a gente faz avaliações conjuntas, onde a gente propõe atividades que sejam comuns em várias disciplinas do programa. Com isso, o aluno vai criando cada vez mais a consciência de que a coisa não é disciplinar, e sim ela é interdisciplinar, até na construção do seu percurso, né, de aprendizagem. Limitações financeiras. Então, os cursos estrito sensus, a gente sabe dos cortes de financiamento, baixos índices de bolsas, e o lato sensu, a maioria dos cursos oferecidos, eles são o quê? Particulares e muitas vezes inacessíveis por vários profissionais. Infelizmente, muitos cursos ainda com muita ênfase na teoria e pouca aplicação prática. Professora Vanessa vai nos brindar, né, com um pouco dessa fala, né, para desconstruir isso e mostrar realmente a questão da prática. Observamos também a desconexão entre políticas públicas e educação, com uma falta mesmo de parcerias entre os cursos e o SUS, as escolas públicas, os CRAs, as ONGs, movimentos sociais, e isso vai limitando, né, o potencial transformador da formação, tanto para o território quanto para os estudantes. Um currículo muitas vezes desatualizado, né? Então, sem trazer aí os assuntos contemporâneos. Eu vou correr porque meu tempo está acabando. Uma fragilidade também na produção científica aplicada à realidade local. Muitos temas ficam extremamente conectados, né? Aliás, desconectados com os problemas reais da nossa sociedade, e com isso a gente devolve muito pouco na solução daquilo que nós temos enfrentado na sociedade. Trouxe uma enquete, né, que eu fiz com 19 alunos de pós-graduação lato e estrito sensu, onde eu fiz a seguinte pergunta, né? O que você entende por promoção da saúde? E aí, o que aparece nessa nuvem de palavras, né? Assim, que mais destaca é a qualidade, saúde, promoção. Apareceu promover também. Então, acho que são as palavras, e eu quero entender aqui também, trazer a população, né? Também como protagonista aqui para essa discussão de promoção. E a outra que eu fiz, completando aqui o meu tempo, foi quais os desafios, né, que eles têm, que eles imaginam, para o ensino da promoção da saúde nas universidades. E apareceu aqui, né, a questão de repente, mais alunos, mais saúde, promoção. Então, é, né, não deu aí muito do fechamento que eu gostaria. Mas eu trouxe até para a gente entender, né, que por mais que a gente debata, traga esse cenário da promoção da saúde, mesmo para os estudantes, eu ainda vejo aí essa questão que precisa ser discutida sempre. Eu agradeço e tá aqui o meu e-mail para quem tiver interesse aí em mais discussões. Muito obrigada, professora Márcia. Realmente foi uma ótima palestra.
trouxe um assunto muito importante dentro da temática de promoção da saúde. E agora, dando continuidade na perspectiva da graduação, vamos chamar o Gabriel. Bom dia a todos. Vou colocar aqui a apresentação. Todos conseguem ver? Sim. Sim, beleza. Foi. Então, eu sou Gabriel Bernardo, eu sou fisioterapeuta de formação, estudo, faço mestrado profissional em promoção da saúde, aqui pela Unasp, assim como a professora Márcia e a professora Alessandra também, né? Tenho estudado sobre gestão de saúde, tenho estudado sobre a saúde pública também, né? E gostaria de trazer para vocês o panorama, né? Formar para promover. Como seria a promoção da saúde na graduação? Para a gente iniciar, a gente precisa trazer o conceito de promoção da saúde, né? Porque muitas das vezes a problemática que a própria professora Márcia trouxe, ela vem daí, né? Onde eu trouxe para vocês que a segunda Política Nacional de Promoção da Saúde, ela é entendida como um conjunto de estratégias e modos de produzir saúde no nível individual e também coletivo, né? Ele não é só o conceito de mudança de estilo de vida ou ausência de doenças, né? Ela busca reduzir a vulnerabilidade, os riscos de saúde, associados também com determinantes de saúde, né? Determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais, né? Ah, ela está extremamente alinhada com a nossa lei orgânica da saúde, né? De onde vem o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que essa visão traz que os modos de vida, organização sociais precisam ser construídos de uma forma que saia somente do enfoque estritamente biomédico, né? E é necessário extremamente uma incorporação entre intra e intersetorial para que a gente consiga construir uma saúde mais completa, né? Trazendo a questão propriamente da graduação, as diretrizes curriculares nacionais, né, DCN, ela traz que os currículos da área da saúde elas devem ser de uma forma generalista, humanista, crítica e reflexiva, com base nos princípios éticos e no compromisso com a cidadania, né? A presença nos currículos, de acordo com esse artigo do Germani, trazendo a literatura aí, né, para nossa discussão, acaba sendo fragmentada de uma forma com que os próprios docentes abordam, está na estrutura curricular, mas ela não é aprofundada totalmente, né? Pouco se é aprofundada, na verdade, porque eu acredito que estamos tentando construir isso daqui, né? Profissionais capacitados e buscando a sabedoria. Já o estudo abaixo de Ferreira, Brito e Santos, de 2018, ela diz que é necessário uma melhor sistematização de todo esse currículo, né, da graduação. Os projetos pedagógicos, temos que a gente deve se utilizar das diretrizes curriculares nacionais, como a gente havia dito, para assim fortalecer essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, para criar uma saúde comunitária. Visto isso, a gente tem algumas redes que estruturam bem isso entre as faculdades, né? Que no caso aqui do Brasil, temos a Rede Brasileira de Universidades Promotoras da Saúde, a REBRAUPS, e temos também a Rede Ibero-Americana de Universidades Promotoras da Saúde, que é a RIUPS, né? Que nos ajuda a realmente adentrar nesse contexto de promoção da saúde e não ser apenas um conceito, mas sim um conjunto de práticas, né, para mudar isso. Trazendo a minha experiência própria de graduação, né, eu fui formado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, onde naquela época, eu fui a quinta turma, naquela época era uma estrutura nova e inovadora no sentido de que
toda a construção da graduação ela era feita em 4 grandes blocos. Era o bloco de o ser humano e sua inserção social, ou seja, tínhamos diversas atividades inseridas na cidade de Santos. Tínhamos o ser humano em sua dimensão biológica, onde era estudada a questão de anatomia, cinesiologia, toda a parte histológica, tudo mais. Trabalho em saúde, onde adentrávamos bastante na saúde do trabalhador, né, em todos os seus nuances, e uma aproximação prática específica da saúde, onde a gente adentrava de fato na especificidade da sua profissão. Nesse bloco grande, dos 3 primeiros tópicos que eu falei, era feito com diversos cursos. Então, tinha fisioterapia, terapia ocupacional, e isso facilita uma criação de saúde no seu nível holístico, né? Já na questão do NASP, assim como na minha prática, na verdade, quando eu entrei aqui, eu trabalho num ambulatório de fisioterapia da universidade, mas eu não tenho contato direto com a graduação, eu tenho contato direto com os estagiários. E o que a gente vê é que realmente o conceito promoção da saúde, ele tem, aqui na nossa universidade do UNASP, ela está bem vinculada com a questão do estilo de vida, com a questão de pesquisas, de grupos de pesquisa, parte de extensão, porque a gente está no Capão Redondo. E para quem é de outra cidade, de outro estado, eu imagino que tenha um conceito meio diferente do que é o Capão Redondo aqui. A gente está num ambiente extremamente... É como se fosse um oásis, né? A gente está num ambiente cheio de natureza, com um estilo de vida que engloba a questão física, mental, espiritual. Então, é um lugar que não condiz com o preconceito que algumas pessoas têm, né? E aí eu ressalto a questão do NASP, porque em 2022 ela quis fazer parte e se estruturou para fazer parte de faculdade realmente promotora da saúde, adentrou e realmente faz a diferença na sociedade, no entorno, vai transformando o entorno mediante a presença ali da faculdade. Assim como a professora Márcia, eu trouxe também a questão dos desafios, né? Dos insights e das possibilidades que a gente pode ter para fazer com que não seja apenas um termo, mas sim algo que vá mudar a vida das pessoas. Há uma redução da promoção da saúde ao estilo de vida, o que nos traz uma limitação. Muitas das vezes, os alunos que chegam são alunos que são novos de idade, são imaturos, que ainda não têm uma construção política em sua cabeça. Então, é necessário um amadurecimento para poder mudar toda aquela construção histórica que ela traz do seu pai, da sua mãe, que é muitas das vezes enviesada por politicagem, né? Temos a questão do mercado curativista, que entra em tensão com a formação crítica. A gente precisa... toda a nossa saúde foi construída lá de 1500, lá atrás, ela foi construída de uma forma com que vinha de Portugal, né? Toda uma bagagem histórica que é marcada por brigas políticas, culturais, e é necessário quebrar, né, essa herança, mesmo que pequena, mas é necessário quebrar. Temos a questão da falta do preparo docente e metodologias ativas. Eu gostaria que todos fôssemos igual às pessoas participantes aqui, que estão aproveitando do seu tempo para buscar conhecimento, embasamento científico, para ver a mudança de paradigmas, a mudança do setor, né, da saúde como um todo. A EIP, que é Educação Interprofissional e Colaboração, fortalece uma formação integrada e colaborativa. É necessário um serviço interprofissional, né, multidisciplinar, em colaboração, mesmo que seja construído na faculdade, mas que possa continuar na prática, né? É necessário uma extensão entre da universidade e território. Acredito que esse é o nosso sonho, nossa busca diária, né? Mas é uma luta contra a corrente, né? Que é muito fácil a gente lidar de uma forma com que já vem sendo feita. Indo para o término já,
Ensinar a promoção da saúde é formar sujeitos críticos e transformadores. A gente tem sim que pensar na parte social, política, adentrar nas dificuldades que a pessoa vive, questões emocionais, e a universidade é um espaço para isso, né? Não é somente para educação, mas é uma mudança de vida como um todo. Terminando usando uma frase de Paulo Freire: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, que a gente continue tendo intencionalidade, né? Empoderando os alunos, crescendo juntos, para que a gente possa mudar a saúde no Brasil e no mundo. Agradeço a oportunidade, meus contatos estão aí. No Brasil e no mundo, que bênção. Obrigada, Gabriel. Foi uma ótima apresentação do Gabriel Bernardo. Podemos perceber até o momento que a cada novo aprendizado a gente descobre novas possibilidades aí de estar fortalecendo a nossa capacidade de enfrentar esses desafios, né? Todos os desafios que vão aparecendo, né? Agradecemos de coração, embora algumas pessoas podem estar curiosas aí para fazer perguntas, nós vamos deixar para o final. Nesse ínterim, podem ir fazendo perguntas e comentários pelo chat, tá? Agora nós vamos passar para a professora Vanessa de Almeida, que também vai nos prestigiar aí com a sua fala. Obrigada, professora, seja bem-vinda. Obrigada, Alessandra, pela introdução. Aqui eu queria agradecer também professora Fernanda, né, pelo convite, por estar à frente aí dos diálogos em rede, né, que está sendo promovido pelo GT de Promoção da Saúde da Abrasco. Então, é uma alegria estar aqui com vocês hoje discutindo um assunto que é tão caro, né, para a gente dentro das instituições, né? Então, eu trouxe aqui, junto com a nossa egressa do programa de pós-graduação, um pouco da discussão, né, sobre o ensino de promoção da saúde na graduação e na pós-graduação. E aí, o percurso da minha fala vai ser no sentido de trazer elementos do ensino da graduação, né, dentro do modelo que a gente escolheu e escolhe dentro da UFMG, abordando um capítulo de livro do uso das metodologias ativas no ensino superior em promoção da saúde na UFMG. Esse capítulo de livro, ele foi construído dentro do grupo temático de promoção da saúde da Abrasco, e ele é uma produção coletiva de 2022, que está disponível online, gratuito para download, da editora Círcula, e ele traz um pouco de experiências, né? Uma ideia da perspectiva teórica, uma sessão de perspectiva teórica e uma sessão de práticas que a gente pode aí socializar sobre o ensino e metodologias ativas em promoção da saúde. E ao final da apresentação, eu convido aqui a nossa egressa, Vanessa Tavares, para compartilhar um pouco da experiência, da vivência dela, né, como relato de experiência da disciplina de promoção da saúde no mestrado profissional de gestão de serviços de saúde aqui da UFMG. Então, já fazendo a divulgação aí desse nosso capítulo de livro, com a produção aí coletiva do GT, ele tem o prefácio da Adriana Miranda Castro, né, que já esteve aí à frente da área de promoção da saúde no Ministério da Saúde, uma apresentação da professora Ronice Franco de Sá, né, nossa querida companheira aí do GT, né, percursora aí da Constituição e formação do GT, de promoção da saúde da Abrasco. Como eu disse, uma sessão que tem uma abordagem mais conceitual, né, e teórica sobre promoção da saúde e as formações, né, as diferentes formações, e uma segunda sessão falando mais dessas práticas pedagógicas e dos métodos participativos na formação e promoção da saúde. Então, totalizando 14 capítulos, né, que tem esse livro, aí com a editora Círcula, né, e pode ser feito o download aí por qualquer pessoa, né, a gente optou
por trazer esse livro, entendendo que ele pode ser aí um instrumento de auxílio e apoio aí tanto na formação da graduação quanto na pós-graduação, né, com esses exemplos mais práticos. Então, eu queria começar resgatando um pouco do que tanto a professora Márcia quanto o Gabriel falaram dos desafios, né, em saúde. A gente vê que os profissionais de saúde, eles são formados bem dentro do modelo tradicional, né, aí centrado no professor, o aluno passivo, mas que a gente tenta aí quebrar um pouco essa perspectiva e trazer a crítica ao modelo que normalmente é vigente na formação dos profissionais de saúde, que ele traz a visão hospitalocêntrica e fragmentada do ser humano, né? Então, a gente tenta ampliar essa perspectiva com a formação focada nos determinantes sociais de saúde, né, e o quanto que essa visão ampla pode trazer possibilidades importantes de transformação social, né? E, além disso, essa formação, né, que eu comentei anteriormente, ela desencadeia e desdobra um despreparo significativo dos egressos, né, para atuação no Sistema Único de Saúde. Então, essa atuação fica muito focada nesse modelo, né? Então, a perspectiva da promoção da saúde, a gente vem desconstruir, né, essa perspectiva hospitalocêntrica e ter uma visão mais ampla aí do ser humano, da comunidade, né, e da inserção dessas pessoas aí em seus territórios. E por quê, né? Por que mudar essa perspectiva de formação dessa forma, né? Primeiro, para buscar desenvolver autonomia e visão crítica e a construção coletiva. Pensando no seguinte olhar, né? Assim, a gente tem desigualdades significativas sociais no país, né? E além disso, temos aí um olhar individualizado e fragmentado que dificulta essa visão de onde vêm essas pessoas, onde elas estão, qual é o território, né, o que está influenciando nesse processo de saúde e doença dessas pessoas, dessas comunidades. Então, a gente começa essa formação fazendo com que os alunos olhem para eles mesmos, né? Então, identificando toda a trajetória e formação deles, para que eles consigam ter e desenvolver habilidades, né, de visão crítica e de construção coletiva, né? Pensando assim, a gente tem a perspectiva da mudança desses modelos conservadores, né, e assim fragmentados que limitam a visão do ser humano e ter aí o estudante e, consequentemente, aí a população como protagonista de todo esse processo, né? E aí, por que utilizar metodologias ativas, né? Então, a gente entende que para fazer essa discussão mais ampliada do processo de saúde, a gente tem que proporcionar aos nossos estudantes da graduação ações, reflexões e ações contínuas para que eles se vejam e possam aí ver em reflexo, né, a sociedade aonde eles estão inseridas e fazendo uma reflexão contínua e aí colaborativa junto dos seus territórios, né, na perspectiva de mudança da realidade social, né? Então, essas metodologias, elas são fundamentais para que a gente construa, né, esse arcabouço teórico dentro, né, dos alunos e junto com os alunos e junto com a comunidade. Então, na experiência da UFMG, a gente tem uma disciplina aí de universal, que é a de Código Uni, dentro da graduação. Então, qualquer aluno de qualquer curso pode participar dessa disciplina, e é uma disciplina optativa, né? Ela é aberta, né, a todos os estudantes desde 2010,
E ela aí tem, nesses diferentes cenários, né, de semestres, ela tem esse volume aí de participação de alunos. E como é que é essa organização dessa disciplina? Ela é dividida, ela é de 30 horas, dividida em 16 encontros, e aí traz aulas dialogadas, né, com vários dispositivos aí de participação ativa dos alunos, né, com seminários, os alunos apresentam seminários sobre as conferências, eles apresentam no início da disciplina o conceito para eles de promoção da saúde e ao final da disciplina o mesmo conceito com desenhos, com cartazes, e aí eles podem aí fixar, né, o processo evolutivo de toda a transformação a partir dos dispositivos que são oferecidos, né? E uma avaliação formativa e com a nota aí, pensando no quesito mais qualitativo, né? Sem focar, sem deixar de focar na formação qualitativa, né? E aí, exemplos que a gente usa, a dinâmica que eu comentei, né, de fazer o antes e o depois dos alunos, vídeos que são vídeos interessantes, né, a gente usa o vídeo Vida de Maria dentro da disciplina, e aí eu queria fazer um parênteses, contar um pouco de uma aluna da graduação do curso de nutrição, que ela fez um poema que a gente pede para os alunos verem o vídeo, né, Vida de Maria, e fazer uma construção diferente daquele final que eles visualizaram no vídeo. E aí essa aluna de nutrição fez um poema belíssimo que eu convido a todos para ler, né, o capítulo, e a gente conseguiu compartilhar, então, trazendo bem a reflexão, né, assim, o quanto que modificou a perspectiva dela, do território dela, e o quanto ela pôde visualizar com um entendimento mais amplo a inserção dela na comunidade e a perspectiva, né, da transformação social que a educação nos traz. E o poema chama Meritocracia. E aí, além desse uso, né, de instrumentos, a gente também faz discussão de casos e de oficinas a partir do que os alunos nos trazem como possíveis exemplos, né, de atividades e ações de promoção da saúde. Então, assim, como resultados e principais impactos, a gente vê uma grande satisfação dos alunos, né, de se ver e ver a comunidade com esse novo olhar, né, de transformação com os determinantes sociais em saúde. O pedido dos discentes, né, para tornar essa disciplina como uma disciplina obrigatória dentro dos cursos de saúde, e aí uma percepção de maior preparo para a atuação com uma forma ética, crítica e reflexiva e de forma intersetorial na realidade do Sistema Único de Saúde. Então, só finalizando para concluir, né, as nossas lições aprendidas, aí que dizem, né, que as metodologias ativas, elas transformam o processo de aprendizagem em um caminho de construção coletiva, crítica e cidadã, né, que é a promoção da saúde como prática transformadora, objetivando a justiça social, né, e formando aí como dúvida, né, para o final, como pergunta, será que nós estamos formando, né, profissionais para reproduzir modelos ou para transformar realidades de um país com tantas desigualdades, né? Deixo aqui nossos contatos, agradeço, né, e quero continuar a nossa fala com o relato de experiência da nossa egressa querida Vanessa Tavares, que vai falar logo em seguida. Muito obrigada. Nós é que Bom dia. agradecemos, professora Vanessa. Essa fala é muito importante, inspiradora, né? E, de fato, a gente percebe que o tempo acaba sendo curto, né, para tanto conhecimento. A gente vai dar continuidade agora, como a professora mencionou, com a egressa Vanessa Tavares. Seja bem-vinda, Vanessa, e obrigada por aceitar a participação.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer em especial para a professora Vanessa, né? Eu fui muito sensibilizada a partir da disciplina da Vanessa, como egressa do mestrado profissional em gestão de serviços de saúde da UFMG. Eu sou enfermeira, eu tenho 15 anos de formação e apesar de ter vindo de uma universidade estadual de Minas Gerais, eu tenho uma experiência basicamente na psiquiatria, eu sou enfermeira psiquiátrica, tenho uma formação em gestão. Atualmente eu atuo no núcleo de segurança do paciente de um hospital de ensino e como professora da residência multiprofissional. E a partir dessa disciplina, eu me percebo assim, em primeiro lugar, eu trabalho num hospital hospitalocêntrico, medicalocêntrico, biologicista, e apesar da minha formação, né, de ter uma formação voltada para a saúde coletiva, eu me percebo, na verdade, como reprodutora de um modelo de saúde. E é a partir dessa disciplina da Vanessa, de metodologias ativas, que eu me vejo, então, como um profissional multiprofissional dentro dessa instituição que apenas reproduz toda essa fala. E é importante a gente pensar como a promoção à saúde, como essa produção de saúde, ela deve ser trabalhada continuamente em nós, enquanto profissionais, em nós, enquanto replicadores, e nós como agentes produtores de saúde. Eu me vejo nesse primeiro momento, nessa primeira aula da Vanessa, que a gente traz nosso conceito de promoção à saúde, como eu me perdi nesse conceito, como eu me perdi nessa produção enquanto estar presente nesse tipo de instituição que segrega, que fragmenta, que faz com que a gente seja simplesmente uma produção daquilo que já é feito dentro dessa instituição. E aí, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a nossa função enquanto determinante, condicionante, na nossa produção de saúde, na nossa produção enquanto profissional, eu me vi mudando a minha postura, eu me vi realmente modificando a formação. E como que a gente pensou nisso? Quais são os desafios que a gente enfrentou diante disso? Como mudar a promoção da saúde sendo inserida num modelo biologicista, mercadológico, médico-centrado? É uma atuação muito difícil. Eu comecei a me modificar a partir dessa produção de saúde, dessa produção, dessa metodologia, que é eu ser agente de mudança. Como que a gente mudou isso? A partir da formação. A gente conseguiu muito fortalecer a construção coletiva na residência. E quando a gente traz essas condicionantes, quando a gente consegue fazer essa produção juntamente com todos os agentes, e isso inclui o paciente. O paciente psiquiátrico ele é muito excluído da produção de saúde. Eu imagino que em todos os lugares há uma exclusão, mas dentro da psiquiatria, essa integralidade da assistência, esse ator principal, que é o paciente, ele é muito excluído. Quando a gente começou, então, a trazer esse paciente para as discussões da sua produção de saúde, quando a gente conseguiu trazer a interdisciplinaridade entre as graduações para discussão, para produção, para desfragmentação, a gente conseguiu resultados a curto prazo. A curto prazo, a gente conseguiu diminuir a média de internação dos pacientes. A curto prazo, a gente conseguiu vislumbrar a participação mais efetiva de terceirizados dentro da instituição. Então, eu percebi o quão fundamental
fundamental é a promoção de saúde a partir de nós, que temos acesso a essa informação e podemos ser multiplicadores dentro de uma instituição que muitas vezes não vai ter acesso a isso. É muito difícil você romper esse modelo biologicista médico centrado dentro da psiquiatria, dentro da gestão desses serviços. Mas quando a gente se compromete a fazer, a fortalecer, a modificar, a saúde coletiva, ela tem uma força muito grande. Então, quando a gente envolveu os terceirizados da instituição para modificação de processos que teoricamente não os envolveria, como foi fundamental a gente vislumbrar mudanças, como a gente conseguiu experienciar essas modificações a partir da assistência prestada ao paciente. É muito bonito você ver que a sua gestão, que a gestão que a gente consegue compartilhar, que a gestão que a gente consegue modificar, faz a gente ser multiplicador. Eu não me esqueço da disciplina da Vanessa, do vídeo. É um vídeo muito famoso da Maria, que a Vanessa citou, sobre o poema que a aluna produziu. Quando eu vi esse vídeo há alguns anos atrás, antes de participar da disciplina, a gente tem uma perspectiva muito diferente. E aí, conforme você vai experienciando, você vai se modificando, você consegue realmente uma participação coletiva, como você vislumbra muita coisa, como você vislumbra a promoção da saúde, como você vislumbra reprogramar, modificar, estar junto. Eu trouxe esse vídeo para o meu trabalho, eu trouxe esse vídeo para a gente pudesse produzir ele de novo, para que a gente pudesse realmente enxergar as várias Marias. Eu convido vocês que estão vindo a acessar esse vídeo no capítulo que a professora Vanessa produziu, tem o link dele, vocês vão conseguir visualizar ele. Como a gente consegue produzir tantas Marias e como a gente pode modificar esses processos a partir de agentes, a partir de uma produção coletiva. Eu acho que os desafios da promoção da saúde são gigantes. Mas a gente consegue, com muita disciplina, com muita participação coletiva, a modificação disso. A gente consegue mudanças que eu não esperava a partir de mudanças de gestão. A participação de todos os agentes. Eu realmente me enxergo hoje muito diferente a partir de buscar a promoção da saúde como mecanismos efetivos dentro do meu processo de trabalho. E eu sou muito grata a essa experiência, e a Abrasco, ela abriu muitas portas para isso. A partir da Abrasco eu consigo ver ferramentas e trazer essas ferramentas para um processo diário de trabalho. Eu agradeço muito por essa oportunidade. O meu e-mail está aberto aí para qualquer dúvida. E muito obrigada. Nós é que agradecemos, Vanessa, aí pela sua participação, pela sua contribuição, pelo seu depoimento, que eu tenho certeza que foi muito importante para todos que estão ouvindo aqui hoje. Para o pessoal que nos escuta, mais uma vez, obrigada por tirarem esse tempinho aqui conosco. E agora vamos abrir espaço aí para comentários, para perguntas, sintam-se à vontade. Vou passar a fala para a Fernanda, né, dar um oi para o pessoal aí, agradecimento também, porque ela é protagonista nesse evento. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Certo, Ale. Imagina, somos todos protagonistas. Eu acho que enquanto o pessoal aí se anima, né, fazer alguma pergunta, pode usar também o chat se sentir mais à vontade para colocar pergunta ou algum posicionamento, né? Mas
inicialmente agradecer e parabenizar, né, todas as contribuições das colegas, né, professora Márcia, professora Vanessa, Gabriel, a outra Vanessa, né, Vanessa Tavares está num lugar lindo, lindíssimo, né, com aquele sol, aquelas árvores ali, traz uma coisa boa, assim. Eu, eu acho que todos trouxeram perspectivas muito importantes, assim, em relação ao ensino da promoção, né, pontuando potencialidade, já anotei aqui várias coisas, assim, várias dicas, assim, do que é possível, né, utilizar com os estudantes. Eu sou professora também, do ensino de promoção da saúde na graduação, então eu trabalho aqui no nosso curso de saúde coletiva, a gente chama de unidade de produção pedagógica, e eu trabalho com a promoção 1, promoção 4 e promoção 6. Então, a gente tem é uma carga horária bem extensa, assim, são seis promoções, promoção em educação da saúde. Estamos agora em processo de mudança de currículo, né? Então a gente vai ter é, algumas definições, assim, em relação ao que é trabalhado em cada unidade de produção pedagógica, justamente com o objetivo de tentar integrar mais, porque para a gente esse é um grande desafio, assim, fazer essa integração entre as diferentes áreas, de formação, né? Então, aqui a gente tem 3 áreas de formação. Então, essa mudança de currículo vem para isso. Mas escutando vocês, assim, uma coisa que foi, assim, que sempre me mobiliza muito é que as dificuldades da formação, elas refletem muito as dificuldades de operacionalização da própria promoção da saúde no contexto dos serviços, no contexto da sociedade, né? Então, muitas vezes, assim, eu me pego, tipo, onde que a gente poderia, né, ah, levar os estudantes para vivenciar, né, uma proposta de promoção da saúde que seja algo inovador, que seja algo avançado, e a gente esbarra muitas vezes, né, em não ter essas iniciativas nos próprios serviços. A própria questão da implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem política estadual de promoção, a gente não tem, municípios que tenham políticas municipais. Então, acho que a gente tem essa coisa que vem do cenário, né, das práticas e que acaba refletindo na formação. E aí, já vou começar a provocar, então, as debatedoras, e me desculpe aí, Gabriel, mas as mulheres são a maioria, né? Então, as debatedoras. Em relação, assim, quais estratégias, né? Eu sei que vocês já trouxeram alguma coisa, mas o que que a gente pode pensar que seja inovador, né? Que seja algo que possa induzir a problematização da realidade, pensando assim da aproximação da formação com os serviços, né? E eu acho que vocês têm aí uma caminhada muito interessante para poder compartilhar conosco. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem mais alguma pergunta, senão acho que vocês já podem responder. Deixa eu só abrir aqui. Não? Então acho que a gente passa, né, para os debatedores enquanto o pessoal se anima aí. Márcia, quer começar? Então, começa você, Vanessa. Ah, como foi a sequência de apresentação, eu estava aguardando, né, para que você começasse, mas tá ótimo. Bom, Fernanda, obrigada, né, pela pergunta. Eu acho que assim os desafios que a gente tem, né, e eles são muitos, né, porque tanto na graduação, como eu disse, a gente tem nessa disciplina diferentes visões de formações com alunos vinculados a diferentes cursos. Mas essa possibilidade de colocá-los todos juntos para refletir, para comentar, né, para pensar sobre promoção, para dar textos embasando os conceitos, diferenciando o que é promoção de prevenção, trazendo as discussões das conferências mundiais, né, para que eles apresentem por que elas são importantes, né, para eles, trazendo aí a perspectiva de materiais que são respaldados, né, pela Organização Pan-Americana, né, a Política Nacional de Promoção da Saúde que a gente tem
né, a política estadual, aqui no caso de Minas, com todos os indicadores e as ações propostas, eu acho que a gente consegue quebrar um pouco essa perspectiva do modelo fragmentado, sabe assim? Porque aí ele, aproximar desse conteúdo, ele começa a enxergar um pouco mais amplo, de forma mais ampla, né? A atuação dele dentro dos territórios, sabe? E aí, exemplos que são exitosos, eles mesmos trazem, sabe? Assim, quando eu peço no final, né, é que eles tragam alguma atividade, alguma experiência que eles tenham uma percepção de uma vinculação ativa, né, e uma vinculação direta com a promoção da saúde, assim, está me vindo à cabeça aqui um exemplo de um aluno que falou sobre agroecologia. Então, mostrando o CSA, né, que são as comunidades sustentáveis agroecológicas, ele mostrou a distribuição no país inteiro, que existem essas comunidades e o quanto que elas trazem um benefício, né, para a população e para quem está aí, né, aproximando, e o quanto que modifica e transforma a vida tanto das pessoas que produzem, né, que são produtoras, quanto das pessoas que consomem como direito, né, ao acesso à alimentação segura, adequada, né, e na proporção correta, né? Então, aí, a partir dessa discussão, outros alunos explicitaram assim a ação intersetorial de hortas comunitárias nas unidades básicas de saúde com esse entendimento, sabe, assim, de uma ação de promoção da saúde. E eu sempre falo com os alunos, o como fazer que vai ser o determinante para que a gente fale que nós estamos fazendo a ação de promoção da saúde, né? Assim, porque colocar o pessoal para fazer atividade física sem uma reflexão aí importante de onde ele vem, de como ele é formado, né, do processo da educação, né, assim, de todos os determinantes que estão influenciando, né, aquelas pessoas ali, a atividade física ela fica vazia no sentido biológico, né? Fica só uma ação que deve ser desenvolvida, né? E não uma reflexão mais ampla, né? Agora, não sei se eu te respondi, mas eu acho que eu estou falando muito já. Eu sou apaixonada, né, gente? Vocês podem ver que o olhinho começa a brilhar, então não para de falar, né? Mas é isso. Acho que eu trouxe um pouco do que você perguntou, Fernanda. Obrigada. Muito bem. Então, falando então, né, em relação a essas experiências, né, esses processos aí, o que que a gente tem feito lá no NASP, eu acho que ajudou bastante, né, a gente trabalhar de uma forma mais integrada, né, principalmente nos cursos de graduação. A gente tem um projeto integrador, né, a cada semestre, onde a gente procura integrar, né, não só as disciplinas, né, ou unidades curriculares daquele semestre, mas a gente também tem tentado, né, e a gente tem conseguido, né, principalmente com os alunos de primeiro semestre, fazer uma integração de cursos, né? Então, montar projetos integrando, certo, Gabriel? Fisioterapia, nutrição, enfermagem, psicologia, buscando, né, essa integração dentro de um tema, né? A gente tem a nossa policlínica lá universitária, que é um campo é, muito bom de trabalho, né? Já que a gente trabalha com essa retaguarda do SUS, é um espaço fantástico. Lá a gente tem desde a parte da fisioterapia, que o Gabriel pode explicar melhor, mas tem piscina, tem toda uma parte assim bem privilegiada em termos de equipamentos, e a gente tem construído esses projetos, né? Agora, eu tenho uma visão, né, talvez da iniciativa privada
diferente um pouco da pública, né? Então, eu acho que a gente também tem que refletir em relação a isso. Na iniciativa privada, a gente tem um aluno, né, que ele não está preparado para esse modelo, né, da construção, da discussão, de um aprofundamento, né, numa reflexão. E aí a gente já tem essa primeira briga com o nosso aluno, né? Fazê-lo entender que ele vai construir esse conhecimento, esse projeto, junto com outros colegas que de outros cursos, com outras bagagens, com outros entendimentos. Enfim, é um desafio grande, né? E aí também não só o aluno, mas o professor, né? Porque a gente não pode se iludir que todos os professores dos cursos tenham essa formação e esse olhar, né, interdisciplinar, né, que vai agregar, né, essa discussão, essa reflexão para os projetos, né? É aquilo que a gente fala, o interdisciplinar não é o multiprofissional, né? O interdisciplinar a gente chega a um objeto final. Não é a pizza, né? Que você pega uma fatiazinha de cada sabor e constrói uma coisa multiprofissional, né? O interdisciplinar, ele tem uma questão muito mais complexa. Então, eu digo que é um desafio em todos os sentidos. É um desafio do aluno, é um desafio do corpo docente, e não tenho a menor dúvida que o final, né? E a gente vivencia isso no NASP. O produto final, que é o resultado desse projeto, é muito melhor, é muito melhor. E ainda coloco mais uma questão, né? Que eu faço isso, eu desenvolvo um projeto de segurança alimentar e nutricional com Itapecerica da Serra, que é um município próximo ali a São Paulo, praticamente colado ao nosso centro universitário. E aí os alunos não entendem, né? Quando eu vou construir esse projeto, eu me reúno com a prefeitura, eu me reúno com gestores, eu peço os representantes daquele grupo que eu quero trabalhar para que eles tragam as suas necessidades, ou seja, se eu quero promover alguma coisa, eu preciso consultar, eu preciso trazer essas pessoas para discussão, né? O projeto ele não pode ser aquilo que eu quero, né? E o aluno tem muito essa dificuldade na construção coletiva, né? Mas eu acho que é bacana, acho que a gente vem crescendo lá no NASP e a gente vem apresentando esses trabalhos em jornadas e no final o aluno fica super satisfeito. Aí no final ele convenceu que realmente valeu toda aquela forma de trabalhar. É, Ah, e eu tenho deixa- uma perguntinha só, Gabriel, com a Ah, tá, fala vai da lá. Vanessa Tavares. Vanessa, o seu trabalho é maravilhoso. Eu queria só que você contasse como que foi para você implantar tudo isso, não digo com os pacientes, mas eu digo com os outros profissionais. Na verdade, é uma implantação diária. O trabalho é árduo e difícil. Os resultados, até com a gente que se compromete a fazer, ele tem que ser reavaliado diariamente, porque você tem que remar contra a maré. Então, é muito árduo. A gente tem muita dificuldade. Pensa, a gente tem uma residência aqui, então a residência médica, apesar de ter uma residência multiprofissional, a médica é separada das demais profissões. Então, de multiprofissional não tem nada, né? Então, a gente tem uma dificuldade imensa da participação dos médicos. A psiquiatria, a nossa residência em psiquiatria tem 60 anos. Então, é muito enraizado as mudanças são muito difíceis. Realmente, a crença de que o remédio vai mudar o paciente, vai melhorar o paciente, é muito, muito clara, né? E os profissionais que vêm, então, os médicos que vêm para a residência, eles vêm realmente como formação de que eles vão resolver a vida daquele sujeito. É realmente um trabalho de formiguinha. As mudanças são feitas e muitas vezes você não colhe o fruto que você deseja, que você consegue enxergar
que aquele paciente realmente precisa, de que aquele usuário consegue. Mas a gente consegue fazer as mudanças. A gente consegue fazer as mudanças diariamente. Então, é trazendo um paciente para discutir aqui, buscando os terceirizados para estar dentro das discussões coletivas do hospital, porque eles não discutiam, né? Eles não existem, os terceirizados não existem, né? É uma fragmentação tão grande que os usuários, os terceirizados não existem. Então, quando você vai fazendo mudanças pequenas, mas muito efetivas, você vai falando assim: nossa, eu trabalhei isso aqui, eu diminuí a queda do paciente, como? Eu trouxe os usuários para discutir, não, mas aquele paciente está alucinando, ele está delirando, mas ele participou, ele trouxe um pouco da realidade dele e isso modificou para ele. Que bacana ouvir isso, né? Eu gostaria de falar rapidinho aqui que nós estamos sendo prestigiados com a presença do professor Dr. Luiz Roberto Ramos, da Universidade Federal de São Paulo, e eu acho que ele quer nos brindar com alguma frase, algum comentário. Obrigada, professor, pela participação. Uau, bom dia a todos e todas. Agradeço o convite para estar aqui hoje e parabenizo, né, a UNASP, em particular a Alessandra e a Márcia, né, por organizarem esse evento, enfocando um tema da maior importância, que é a promoção da saúde, né? Formei, e o Brasil tinha uma mortalidade infantil muito alta. Promover saúde era promover água limpa, esgoto, vacinas, suplementação alimentar para evitar desnutrição. E a coisa mudou fundamentalmente, né? Essas crianças hoje têm uma expectativa de vida de 70 anos, vão viver até os 70 anos, desenvolvendo uma série de problemas de saúde que são inerentes ao envelhecimento e que, para que ela seja considerada saudável, ela vai ter que ter um controle dessas doenças, e nisso a medicina evoluiu muito em termos dos tratamentos possíveis, mas a maioria dessas doenças não tem uma cura prevista, né? Elas têm um controle. E esse controle vai diminuir a chance de que essas pessoas desenvolvam incapacitações decorrentes dessas doenças. E é aí que entra, eu acho, a promoção da saúde nesse novo paradigma do envelhecimento, né? Só que aí as ações de promoção da saúde, elas deixam de ser executáveis exclusivamente pelo sistema e elas dependem da parceria com os envolvidos, com os pacientes, né? Então, as políticas de promoção da saúde envolvem mudanças de hábito, mudanças de atitude, eh, envolvendo como que o indivíduo se alimenta, como que o indivíduo se exercita, como que o indivíduo se envolve socialmente, para que ele possa conviver com algumas doenças crônicas que são quase inevitáveis, mas de uma forma independente e autônoma. Então, aí eu acho que aí que é a grande questão da promoção da saúde atual, é como motivar as pessoas para seus hábitos de vida mais saudáveis e suas inserções mais saudáveis na sociedade. É óbvio que existe, como foi falado, uma importância muito grande de um enfoque interdisciplinar. Eu iria mais adiante, eu diria um enfoque transdisciplinar, porque a transdisciplinaridade implica que os interdisciplinares se comuniquem, né, em prol de um bem comum daquele paciente específico, né? Isso é muito mais difícil do que ser interdisciplinar, né? Já temos dificuldades de ter equipes interdisciplinares disponíveis e fazer com que essa equipe interdisciplinar se torne transdisciplinar é mais difícil ainda. Então, isso é um grande desafio. Agora, essa equipe transdisciplinar, ela tem que desenvolver uma metodologia de motivação que é importantíssima, para que o indivíduo que fumou a vida inteira pare de fumar, que comeu porcaria a vida inteira pare de comer, para quem nunca fez 5 minutos de exercício passe a fazer. Quer dizer, essa mudança, ela não é
prescritivo, não se dá para prescrever essa mudança, você tem que motivar a pessoa para fazer essa mudança. Então, acho que esse é o grande desafio da promoção da saúde no paradigma do envelhecimento populacional. E eu acho que essa iniciativa da Unasp, ela tem que ser multiplicada para que as pessoas, primeiro, se formem os profissionais de saúde se formem com essa perspectiva e, de alguma forma, se popularize, né, a necessidade dessas mudanças de hábito que são muito difíceis, todo mundo sabe disso, que é muito difícil mudar hábitos, principalmente em pessoas que já viveram muito com seus maus hábitos. Mas, olha, parabéns pela iniciativa da Unasp e das pessoas aí. Professor, obrigada. O professor Luiz Roberto, ele tem a cadeira número 21 da Academia de Medicina de São Paulo, então eu sou meio suspeita para falar dele, assim, discorrer elogios, porque ele foi meu supervisor no pós-doutorado. Então, vou passar a palavra aqui para a Fernanda, dando continuidade aqui nos questionamentos e nos comentários do pessoal. Obrigada, Lê. Muito obrigada, professor Luiz, pelas considerações, né, pelas contribuições. A gente percebe que o senhor tem um vasto conhecimento aí em torno das questões que envolvem a promoção da saúde, e concordo, né, profundamente que a gente tem desafios aí em relação a essa motivação, né, para mudança de hábitos, para, né, a população poder viver de uma forma mais saudável. É, Só acho que a gente precisa acrescentar, assim, a perspectiva, né, também das condições e das possibilidades para se alcançar, né, essa mudança, né. Eu acho que uma das coisas que a gente vem debatendo muito no campo da promoção é que para que as pessoas possam, né, fazer escolhas melhores, elas precisam ter possibilidade de fazer escolhas melhores, né. Então, dentro de um contexto contemporâneo social, né, em que as pessoas, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né, e pesquisas recentes trouxeram os indicadores que demonstram isso, né, a gente tem uma grande concentração de riqueza e uma população muito empobrecida, inclusive vivendo em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, como é que a gente, né, motiva para que as pessoas tenham hábitos melhores se ao mesmo tempo elas vivem numa situação de insegurança alimentar e nutricional, que não significa necessariamente passar fome, embora algumas, e muitas, não algumas passem fome, mas muitas situações em que as pessoas têm acesso a alimentos ultraprocessados de baixo custo, com a influência da indústria alimentícia, né? Com um forte lobby no Congresso Nacional que impossibilita a redução da quantidade de sódio, da quantidade de açúcar. Então, acho que a gente tem um cenário muito complexo, né, em relação a esses desafios em torno das possibilidades para as pessoas poderem fazer escolhas melhores, né? Para a gente poder fazer um grupo lá na unidade básica de saúde e dizer, olha, pessoal, vamos procurar escolher esse alimento e não aquele, e que as pessoas possam, de fato, ter as condições para adquirir aqueles alimentos, né? Possam estar devidamente também esclarecidas em relação, né, ao que contém nos alimentos. Isso foi uma luta enorme até se conseguir colocar lá no rótulo, né, o que que é alto em açúcar adicionado, o que que é alto em gordura adicionada. Então, acho que a gente tem grandes desafios em torno é, dessa perspectiva mais ampliada, né, para melhorar as condições de vida das pessoas, para as pessoas poderem ter espaços públicos para prática de atividade física, para a gente ter lá na atenção primária, né, profissionais da educação física, profissionais que possam promover essas práticas corporais. Inclusive, agora a gente está aí tendo esse debate em torno da política, né, de práticas corporais, no contexto nacional, que aí vem para tentar fortalecer essa possibilidade, de acesso das pessoas à atividade física. Eu queria passar para o Gabriel, que no fim das contas acabou não respondendo antes, né, Gabi? A gente acabou se atravessando, mas passar para ti, tu já tá com a mão levantada aí, que acho que tu se sentiu provocado. Foi exatamente isso. Eu me senti muito provocado pelo que você falou, Fernanda, relacionado a será que realmente existe algo inovador, algo tipo um produto que vá mudar
a temática que você trouxe para a gente. E aí eu fiquei pensando e não tenho essa resposta, mas eu tenho uma possibilidade, né, um pensamento, que com relação à docência e o discente, né, o aluno. A gente precisa se importar de verdade, né, uns com os outros. Por quê? Quando o aluno está lá na faculdade, ele reclama que quando o professor quer fazer algo diferente, uma proposta inovadora, reclama que o professor não quer dar aula. O professor, muitas das vezes, está sobrecarregado e quer terminar a aula e ir embora, não quer falar mais com ninguém. O aluno está imaturo, ainda não sabe o que é saúde, não sabe o que é política, não sabe o que é nada e está crescendo. Então, a questão da interação, do se importar e ir até a pessoa, entender a necessidade dela, eu vejo como uma real necessidade, né? Porque, por exemplo, a unidade de saúde não faz esse trabalho tão bem com os agentes comunitários, né? Que vai até a casa das pessoas, que toma um café com elas, que ouve elas, entende o que está acontecendo. E a gente está tentando fazer isso com as universidades, né? Se inserir dentro das sociedades, mas e se o professor também pudesse se inserir na vivência do aluno fora do contexto de universidade? Mostrar que se importa, que entende, ganhar o aluno para si, para aí o aluno ouvir de fato o que ele está falando para poder começar a aprender, né? Porque eu acredito muito na educação. A educação vai transformar dali para cima. Então, eu acho que a gente precisa se importar mais uns com os outros, professor com aluno, cientista com cientista, abrir cada vez mais esses espaços de debates, de interlocuções, para que a gente possa crescer, né? Porque se cada um tiver no seu quadrado, ou igual a professora Vanessa falou muito bem, o professor é o dono, detentor da verdade, e o aluno não sabe de nada, vai continuar sendo mais do mesmo. Realmente, Gabriel, é a questão da empatia, né? Quando dei aula de liderança organizacional, eu resgatei a importância da liderança empática e você está trazendo isso no contexto do amor ao próximo. Eu queria trazer uma provocaçãozinha bem de leve para a professora Vanessa, que já está com a mão levantada ali, inclusive. Acho que eu já vou fazer a pergunta antes para ela aproveitar o espaço dela. Quando ela falou sobre das metodologias ativas, eu imagino que a implementação de metodologias ativas ela pode trazer realmente inovação para a área acadêmica, ela é bem bacana, é um processo de aprendizagem que acaba fazendo isso que o Gabriel falou, inclusive, né, aumentando a autonomia, o interesse do aluno, né? Mas a minha pergunta é, você acha difícil manter o engajamento do aluno? Como que você faz para manter ele engajado e dentro dessa perspectiva aí de metodologia ativa como protagonista das coisas, das atividades, né? Obrigada, Alessandra, pela pergunta. Eu levantei a mão porque eu queria, com a fala do Gabriel, eu lembrei de um caso que aconteceu aqui durante a formação, sabe, dos alunos. A gente estava vinculado à unidade básica de saúde para fazer ações de promoção da saúde dentro dessa disciplina, né? Em alguns momentos a gente vai até a unidade básica e aí apresenta toda a estrutura, território de abrangência, né, a atuação dos agentes comunitários, a equipe multidisciplinar, para o aluno ter essa vivência. E aí, depois, um dos semestres, apareceu um raio nessa sala de professores, de uma forma assim, bem incisiva, falando que eu tinha que, ele era advogado, falando que eu tinha que assinar um termo de responsabilidade, que a gente ia até as comunidades, né? A gente tem parceria com a UFMG. E aí esse pai pedindo para que eu assinasse um termo, porque se o filho dele voltasse num caixão, eu teria que ser a responsável por isso, sabe? Então, aí eu olhei todo aquele impulso, toda aquela, né, força. Eu falei, nossa, vem aqui, meu querido, vamos sentar, vamos conversar um pouco, que a gente precisa dessa força na comunidade, sabe assim? E aí trouxe, conversando com ele, falando, né, da universidade pública, o quanto que a gente tem a responsabilidade devolutiva social, né? E o quanto que ele estava ali
assustado e que era compreensível com a diferença de ambiente e o quanto que eu ali convidaria, né, ele para estar junto com a gente nas nossas aí visitas e nas nossas atuações. Inclusive, é que a gente precisava muito de um trabalho voluntário de um advogado dentro da comunidade, para alguns aspectos para serem resolvidos. E aí, resumindo muito o caso, ele ainda continua sendo o advogado voluntário na associação de moradores, né, daquela unidade básica, e o quanto que ele entendeu os processos, né, dos determinantes sociais e o quanto que aquela atuação dele como advogado modificava a vida daquelas pessoas, né? E ele estava numa bolha e queria manter o filho naquela bolha e não sabia como romper, né? E a gente trouxe, né, essa força, né, que ele chegou lá, né, bem ativo, né, conversar e a gente conseguiu aí marcá-lo e ele ainda está junto com a gente. Então, eu lembrei, viu, Gabriel, com o seu comentário, eu lembrei desse caso. Eu falei, não, eu tenho que compartilhar, né, esse caso que ele é muito interessante, né? E Parabéns, aí, porque dá vontade de usar a mesma força contra is- a mesma forma. Você eu, uniu as eu, forças, Exato. Eu falei, não, excelente. essa força tem que estar em outro lugar, não tem que estar longe, né? Se eu entrasse em embate ali, eu falei, não, não ia, né, não ia parar em lugar nenhum. Então, na promoção da saúde, eu falei, não, eu preciso dessa força aqui lá no território, né? E aí isso foi bem legal. Alessandra, as metodologias ativas, eu vejo que eu tenho nítido uma aula que eu tive o prazer de ter junto com a professora Cláudia Borgos, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que a gente, eu tenho o formato, né, aqui do slide que ela trabalhava, que a gente não pode visualizar o aluno como na educação bancária, como um espaço vazio e que a gente deposita conhecimento, né? Então, ele traz vivência, ele traz experiência. Então, a gente resgatar essa experiência dele, construir a partir do que a gente tem de teoria para formar uma visão diferenciada. Então, o ativo é o aluno estar protagonista nessa formação, né? Então, ele está produzindo seminários, ele está lendo e explicando para outros alunos, ele está buscando, né, propostas e exemplos que possam traduzir o que a gente falou em sala de aula, ele está ali junto, protagonizando a formação dele, sabe? Assim, se enxergando como parte integrante na formação que a gente propõe, né? E aí eu fico muito feliz de escutar a Vanessa quando ela traz, né, mesmo com todo esse formato aí, né, biologicista e com uma visão, né, fragmentada, ela com pequenas mudanças, ela consegue modificar a partir da formação, né? Consegue modificar o ambiente de trabalho, né? Que ela está inserida. E eu acho que é isso, né? Assim, trazer as metodologias ativas para que a gente, a nosso favor, né? Para que ele seja ativo no sentido da mudança e da transformação social, né? Que a proporção da saúde tanto nos convida, né? A fazer. Acho que é isso. De fato, está sendo um ótimo trabalho, a gente percebeu pela fala dela. Bom, pessoal, como não temos mais perguntas, né, eu acho que já vamos dando um encaminhamento, os encaminhamentos finais, né? Agradecer o pessoal, os comentários, perguntas, participação, aos palestrantes, a contribuição e esse conhecimento valioso que forem fundamentais para o sucesso de hoje, né, imagino. Lembrando também, a Fernanda até me relembrou que o próximo Diálogos e Redes será dia 18 de julho, às 10h30. Então, em tempo hábil, serão enviados os convites, né, para quem quiser participar e acompanhar. Então, agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados para se despedirem e para a Fernanda fazer o fechamento, gente. Obrigada por tudo.
Então, vamos na ordem? Vamos lá, Vanessa, na ordem. Eu agradeço aí mais uma vez, né, pela oportunidade. Eu acho que é um tema que ele precisa ser discutido constantemente, né, que a gente traga aí, né, realmente, né, as dificuldades ou os desafios, né, vamos colocar assim, que a gente enfrenta, mas também aquilo que a gente vem colhendo, né, ao longo do tempo. Eu sempre falo, né, o trabalho interdisciplinar ou transdisciplinar, quem sabe um dia, né, Luiz Roberto, quem sabe um dia a gente chegue, né, nesse grau, a gente até demora um pouco mais para construir tudo isso, né? Porque você vai trabalhar junto, né? E o trabalhar junto demora um pouco mais, mas a gente tem resultados assim fantásticos, né? Eu diria. Eu quero só dar um pitaco aqui, que eu quero ver a reportagem novamente. A gente fala muito de inclusão, né? Na promoção da saúde. Eu vi rapidamente a chamada no jornal. Parece que os céus, acho que o céu é da prefeitura, não sei se, acho que é da prefeitura, né? Eles estão promovendo várias salas de cinema gratuito para autistas e em várias regiões de São Paulo, né? E com todo, e deu, né? Eu fiquei encantada. É uma sala mesmo de cinema, igualzinho, para atender, né? As crianças, os familiares, com tudo adaptado. Luz, cor, outros espaços para essas crianças poderem, né? Durante o filme, né? Se dispersarem, interagirem. Eu achei assim fantástico, né? Um exemplo assim, nossa, valioso de uma política pública, né? Que está realmente pensando, né, no diferente. E não só ele, mas trazer a família para essa discussão. Achei assim muito bacana e eu vou procurar um pouquinho mais. Parece que foi no Carrão, acho que semana passada, essa semana vai ser em outra região, e assim eles vão trazendo essa programação. Eu quero agradecer também ao convite, à Abrasco, né? E a cada um dos participantes, porque eu acredito de verdade que estamos fazendo história e que a gente precisa curtir esse processo de construção, né? Porque pode parecer uma sala que tem 16, 18 pessoas, mas cada ação coletiva e individual fazem a diferença. Então, que a gente continue criando iniciativas e cada vez mais se apoiando para que a gente possa construir saúde de verdade. Ótimo. Eu também eu gostaria de agradecer, né, principalmente Fernanda, por encabeçar todo esse movimento, né, junto com a professora Cristiane Farmer também, com a professora Deis Rocha, e todas aí são do GT, de Promoção da Saúde. Então, em nome aí do Núcleo Executivo, eu queria agradecer essa iniciativa, né, do Diálogos em Rede, e por esse privilégio, né, de ter tido a oportunidade de compartilhar, né, a experiência que a gente tem, e é um assunto que a gente dedica muito, né, para que a gente leve cada vez mais, incentive cada vez mais outros voluntários para estar junto com a gente, né, reforçando que o trabalho do GT ele é totalmente voluntário, né, a gente não recebe absolutamente nada por estar lá. E a Brasco, né, por estar dando essa oportunidade da gente desenvolver esses diálogos aí em rede, estar dando o suporte para esse momento, né? E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com os colegas, né? E ver essa sala aí cheia, e espero, né, os próximos aí diálogos em rede, e outros momentos que a gente possa se encontrar, né? Que vivam os encontros. Obrigada. Vanessa Tavares, você está aqui conosco ainda? Eu acho que ela está no meio do trabalho, gente. Com Tô aqui, certeza. sim. Tá aqui. Por favor, te despede do povo. Agradeço e eu reitero que a promoção à saúde é um trabalho diário e fundamental para que a gente possa ter eficiência em todas as mudanças na saúde, na vida de todos nós.
Nós somos agentes, multiplicadores, mas nós somos agentes participativos também em toda essa produção. E eu me sinto lisonjeada e privilegiada em participar disso, dessa construção. Muito obrigada. Certo, gente. Então, de minha parte também só cabe agradecer, né, os convidados, a Alessandra que fez a mediação. Acho que dizer que todo esse trabalho só está sendo possível porque é, só tenho recebido sims, né? Não tenho recebido nãos, então coletivamente tem se viabilizado, né, os diálogos. Também agradecer a Abrasco, que tem nos dado esse suporte aí em relação ao processo tecnológico, depois disponibiliza esse material lá no canal do YouTube, né? E isso acaba gerando um grande alcance para o conteúdo que a gente produz aqui. Então, acho que tem bastante potência, inclusive para a gente, né, utilizar em outros espaços, é, em outros debates também. E sim, vamos tirar uma foto. Deixa eu... Alguém faz aí, Cat? A Cat, a nossa bolsista, ela tá aqui, ela faz pra gente. Depois eu compartilho lá no grupo. Quem puder Então, abrir a câmera, né, Fernanda? E tá aqui junto com a isso. gente. Todo mundo que tá aí, por favor, abre a câmera, que aí a gente consegue fazer esse registro. Sorriam, né? Pronto. E acho que ainda reforçar, então, o convite para o próximo Diálogos, né? Dia 18 de julho. Em seguidinho, a gente já vai ter um material de divulgação, daí o pessoal pode se inscrever. A temática vai ser promoção da saúde nos territórios do Brasil. A gente vai ter a participação do professor Roberto Amorim, que não sei se está na sala aqui ainda, e aqui colega da URGS, e também do professor Rodrigo Tobias, lá do norte do Amazonas. Então a gente vai ter os dois extremos, os dois territórios extremos. E para falar desse Brasilzão, né, que é tão diverso, tão diferente e por isso tão desafiador. Então, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde, tenham um bom final de semana. Aproveitem aí com seus amigos, suas famílias. Um abraço.